Muitas vezes a gente não tem noção, quase sempre nós não temos noção do tamanho do prejuízo que a gente toma ao longo da vida pelo fato de dar muita importância ao olhar do outro. Isto a gente acaba aprendendo a duras penas quando a gente passa por um processo de terapia, por exemplo, quando a gente estuda um pouco de psicanálise também, não é isso? Ou quando a gente simplesmente passa a ter aquele cuidado para perceber melhor o que os outros estão fazendo com a vida da gente. Como a gente está permitindo que os outros cuidem da vida da gente, que os outros determinem como é que a gente deve ser, como que a gente deve se vestir, como deve ser o nosso cabelo, como deve ser a nossa roupa, como deve ser o nosso linguajar, o nosso comportamento, sendo que, na verdade, se a gente quer apenas ser civilizado, e se a gente é do bem, basta a gente cumprir aquilo que é certo, aquilo que não prejudica o outro. Se o que eu faço não prejudica ninguém, então o que eu faço não é dar conta de ninguém, na verdade, não é isso? Mas isso é muito mais fácil falar do que praticar. Ao longo da vida a gente vai aprendendo isso a duras penas. Algumas pessoas precisam lutar muito mais para poder vencer esse poder do olhar do outro sobre nós. Outras pessoas já, desde criança, já têm uma certa facilidade para não estar nem aí para o olhar do outro, mas mesmo assim isso é muito relativo, mesmo quando a pessoa já tem um certo nível de liberdade para ser o que é, mesmo assim ela vai ainda tem uma dependência relativa do olhar do outro. Então o olhar do outro, ele é o nosso vilão. Na verdade, o olhar do outro, ele tem aquele papel sim de nos ajudarmos a ser mais civilizados, incorporando leis, incorporando regras de comportamento civilizados, só que é muito fácil a gente descambar daquilo que é digno de ser seguido, regras que são dignas de ser seguidas. É muito fácil a gente confundir essas regras básicas do bom comportamento, do comportamento civilizado, do comportamento dentro de regras legítimas, que nos faz civilizados. É muito fácil a gente confundir essas regras básicas com regras fúteis que nos aprisionam, regras fúteis que nos deixam à mercê do olhar do outro. Então, quanto mais a gente aumentar a nossa consciência de quem somos e do direito que nós temos de sermos o que somos, quanto mais isso acontecer, mais a gente vai aperfeiçoando essa nossa independência do olhar do outro. Eu posso dizer por mim mesmo, porque ao longo de toda a minha vida eu fui muito, vamos dizer assim, muito travado, né, pela necessidade de corresponder às expectativas alheias, até mesmo pela minha história de vida, tudo que vem desde ali da minha infância, do modo como eu fui criado, o ambiente, né, em que eu fui criado, não apenas o ambiente familiar, mas também o ambiente social daquela minha época, da minha infância e juventude. Tudo isso trouxe como consequência uma dependência maior do que o que deveria ser do olhar do outro. Quase sempre a nossa dependência do olhar do outro era muito maior do que deveria ser, muito maior do que o que deveria ser necessário. Então, eu, por experiência própria, posso dizer o estrago que o olhar do outro pode fazer na vida da gente quando a gente permite o poder deste olhar do outro em relação a nós. Quando a gente dá poder ao olhar do outro, né, sobre nossas vidas. Então, isso é muito sério, é muito importante a gente ter essa consciência e cada vez mais lutar para estar independente do olhar do outro. Se for necessário, inclusive, a gente pode mandar para aquele lugar
né, mentalmente, não que a gente vá sair por aí xingando todo mundo, não há necessidade disso. Quando a gente já tem essa consciência dentro da gente, basta a gente ter aquela força, aquela coragem para simbolicamente e mentalmente, silenciosamente, a gente dar um chega para lá no olhar do outro, né? Que é tão assustador, muitas vezes é tão assustador porque ele nos critica e ele olha para nós, o olhar do outro dentro da gente, porque esse olhar do outro, o olhar do outro não teria nenhum problema se não estivesse introjetado dentro de nós. Eu estou falando daquele olhar do outro que está dentro de nós, que nós usamos esse olhar do outro como se fosse o nosso próprio olhar. Nós introjetamos isso em nós e a partir daí a gente começa a seguir regras de comportamento e de modo de se vestir, de falar, de se movimentar pela vida, que são regras absurdas e a gente nem percebe que elas são absurdas nesse afã de querer agradar o outro. Mas como eu disse, seria muito mais fácil combater o olhar do outro se o olhar do outro estivesse só fora da gente, mas o olhar do outro foi introjetado. Então a nossa luta maior é contra esse olhar do outro que está dentro de nós. Então é uma luta diária. Mesmo eu aqui que já estou com uma certa idade, não é isso? Eu ainda estou nessa luta contra o olhar do outro. Eu ainda preciso mandar muita gente para aquele lugar simbolicamente no meu dia a dia. É claro que eu sou civilizado, sou um cara até mesmo assim trato as pessoas com muita polidez, né? Com muito respeito. E acho que tem que ser assim, a gente tem que tratar todo mundo com muito respeito, né? Mas também respeitar a nós mesmos, né? Então mesmo eu, nesta idade, eu ainda tenho no meu dia a dia essa luta contra o olhar do outro, sempre cada vez mais consciente da necessidade de combater o olhar do outro dentro de mim. Esse grande olho que eu tenho dentro de mim e que eu trouxe de fora, que eu introjetei do meio, que eu introjetei do externo, este grande olhar crítico, esse grande olhar cheio de regrinhas tolas, este grande olhar que nós temos dentro de nós, nós precisamos combater no nosso dia a dia, tem que gastar energia diariamente com isso mesmo. Eu falo por mim, mas é claro que cada um vai ter aí seu grau de necessidade de combater a força desse grande olhar do outro. Não é isso? Eu tenho feito a minha parte, tenho lutado porque a minha luta tem sido uma luta muito dura contra o olhar do outro, porque o olhar do outro foi tão poderoso na minha vida que fez de mim um cara muito tímido, desde a infância, aquele menininho muito tímido, e adolescência e juventude, eu vim vencendo aos poucos essa tal da timidez, que eu digo que foi sempre a minha grande inimiga, né? Porque o tímido muitas vezes ele faz papel de bobo, né? O tímido, o outro pensa que ele é bobo, e às vezes pode até ter uma inteligência, pode ter conhecimentos, mas ele é bobo. O tímido é um bobão, na prática o tímido é um bobão, e eu sempre fui esse bobão. Ao longo de muitos anos eu fui esse bobão porque a timidez me dominava de tal jeito que eu era o bobão. As pessoas muito menos preparadas do que eu me olhavam com um ar superior porque eu era um bobão. O tímido é um bobão, né? Eu venho ao longo da vida vencendo, tentando vencer, e eu acho que já venci assim mais de 90% desses entraves, né? Que vem, repito, do olhar do outro. Eu vou falar muito ainda sobre isso ao longo deste ano e principalmente talvez no ano que vem, não sei. Eu estou preparando alguma coisa aí para nós, então eu ainda devo falar muito ainda sobre isso nos próximos meses e no próximo ano. Eu acredito que pelo que eu tenho preparado para nós, eu vou ter que falar muito ainda de temas afins ao nosso tema de hoje. Por enquanto eu fico por aqui porque esse vídeo já está se estendendo muito. Espero que você tenha achado esse vídeo útil. Se você achou esse vídeo útil, dê aí a sua curtida. Se você puder, compartilhe também. Deixe aí o seu comentário. Se você vivencia algo parecido em termos de enfrentamento do olhar do outro, você faça aí o seu comentário também. Se você puder, faça também a sua inscrição no canal. Eu fico muito agradecido e aguardo você no nosso próximo papo.